Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. E como vocês podem perceber, né? Está à noite, então, se está à noite, hoje a gente vai falar sobre dicas de pilotagem na rodovia à noite. Especificamente com motos de baixa e média cilindrada, tá? Que é basicamente a cilindrada que a maioria aqui tem e consegue ter acesso. Então vamos dar um foco e uma atenção maior a esse tipo de cilindrada, esse tipo de potência agora. Eu vou estar representando as baixas cilindradas, né? Como vocês já sabem, eu tenho uma Free. E para me ajudar nesse vídeo, hoje temos um convidado, meus caros. Ele, o cavaleiro da MS400, Kaique. Olá, meu caro. Boa noite, irmão. Bom te ver. Boa noite, pessoal. Kaique, ele já participou de alguns vídeos com a gente, tá? Um deles foi o papo com o proprietário. E ele tem uma NS400Z, da Bajaj. Então, ele vai estar passando mais ou menos a experiência sobre pilotagem noturna, entendeu? Com moto de média cilindrada. No caso, é a moto dele. Então, vamos lá. Começando, né? Iluminação. Cara, é muito importante você fazer uma checagem, tá? Na sua moto antes de sair para pilotar à noite, porque a gente já tá num breu imenso. Então é muito importante que tanto você consiga enxergar e outras pessoas também consigam te ver, tá? Então, cara, sempre faça uma checagem nas suas LEDs, nas setas, no painel, no farol. Você pode checar se tá bem regulado, se você vai ter uma visão boa, tá? De onde o canhão do farol tá alcançando. Então esse tipo de coisa, sim, é uma precaução para você não ter tantos problemas ou inconveniências quando estiver pilotando à noite. Pessoal, de preferência, usar o capacete com a viseira limpa, transparente, obviamente. Evitar esse tipo de viseira escura aqui, principalmente à noite, porque você não vai enxergar absolutamente nada, principalmente no breu, como foi citado agora há pouco. Exatamente, cara. Tipo, eu entendo que às vezes a gente pode sair, né, tipo de tarde e utilizar esse tipo de viseira, até por causa do sol e iluminação mesmo, mas sempre leve com você a viseira cristal, entendeu? Evite o máximo possível ficar com apenas a viseira escura, caso você volte muito tarde, caso o seu rolê acabe à noite, porque a sua visibilidade vai ser muito danificada. Exceto as multas também que você pode tomar por utilizar a viseira escura à noite. Exatamente, né? Aqui a gente não toma muita multa não, mas bom, isso é uma coisa bom muito lembrar. Importante. Tópico número 2, mantenha uma velocidade segura e controlada, cara. Por quê? Bom, a nossa visibilidade, ela já tá muito comprometida à noite, entendeu? Então, como a gente não tem um campo de visão tão amplo assim, pra poder se antecipar, né? Quando a gente tá pilotando de dia, você consegue ver muito distante e se antecipar em relação a buracos ou qualquer outra coisa que possa aparecer na via, mas à noite é diferente, a gente só tem um campo de visão limitado a basicamente, dependendo do breu, né, aonde o nosso farol ele tá alcançando. Então mantenha sempre uma velocidade de segurança para você conseguir, tipo, desviar de alguns buracos a tempo ou até se posicionar melhor na estrada, tá? No caso com a NS400, você pode tomar um pouquinho mais de cuidado, sempre manter na faixa da direita na parte noturna, por conta tanto da visibilidade, como foi citado, né, e andar sempre numa média de 60, 80 km por hora, onde você não conhece, e um pouquinho acima até o limite de velocidade 100 para quem conhece a estrada. A visão da NS400 é uma vantagem da moto, então eu acabo tendo muita vantagem ao andar à noite. Só o DRL dela já diz muita coisa, já com farol normal já dá para uma visibilidade bem melhor. Acredito que nenhum problemas noturnos com a moto quando for andar. Excelente, mano. Tipo, no caso da Free, tá? A gente que tem uma cilindrada mais baixa, né, que não tem tanta força assim, cara, sempre se mantenha na faixa da direita, tá? Se você vê que o caminho tá livre, você pode sim ir para a esquerda e acelerar, mas em relação a ultrapassagens, a gente vai ter um pouco de dificuldade. Então tome muito cuidado em relação a isso, tá? Também é interessante a gente se posicionar de maneiras estratégicas, tipo, você ficar sempre alinhado caso você esteja na faixa da direita com o pneu esquerdo do veículo da frente, tá? E se estiver na faixa da esquerda com o pneu direito do veículo da frente, porque isso te dá uma visibilidade à frente, isso também te garante que o veículo de trás vai enxergar que tem um veículo na sua frente, então ele não vai ficar te pressionando pra acelerar tanto, tá? E, cara, não tenha pressa. Nós, que temos motos de baixa cilindrada, a gente não pode ter pressa, tá? Porque não temos como ser mais
mais rápido. Então, sempre ponha a segurança acima de tudo. Paciência e foco, que a gente chega lá. Tópico número 3, cara, atenção com veículos grandes. Bom, é muito importante, tá? Até durante o dia também, sempre que a gente estiver na BR, né, na rodovia, a gente manter uma distância do veículo à frente, questão de segurança. Até no próprio trânsito, né? É muito importante fazer isso também, por mais que algumas pessoas não façam. Mas enfim, cara, o que eu te recomendo, né, assim, de uma maneira mais simples pra você entender, mantém um carro de distância, tá? Ou um carro e meio, porque isso já dá pra gente ter um tempo de reação melhor e você consegue frear ou reduzir marcha também, tá? Você pode usar o freio motor pra conseguir te auxiliar nessa redução de velocidade e se manter numa distância mais segura. E isso vai te proporcionar uma frenagem, né, um controle de velocidade bem melhor e você pode sim escapar de algumas situações que vão ser problemáticas, né? Sobre andar perto dos caminhões ou veículos de alto porte, como ele foi falado, deixar a distância segura de um carro e meio. Quando for fazer a ultrapassagem, no caso, tomar cuidado com o vento que vem do lado oposto do caminhão. Obviamente, lembrando sempre fazer a ultrapassagem do lado esquerdo, não pela direita. Tomar bastante cuidado ao passar, por causa do vento contra que vai fazer no caminhão. Vai atrapalhar bastante, principalmente em moto de baixa cilindrada. Tome muito cuidado com isso. Exatamente, né, cara? Eu acho que, tipo, um problema da baixa cilindrada na rodovia é exatamente a questão do fato da moto ser leve. Então, essa questão do vento vai sempre impactar muito na gente, né? A ANS, tu acha que ela sofre um pouco com essa questão do vento? Porque ela já é mais pesada, né? Já é um pouco mais pesada. Ela é um pouco mais pesada, mas eu nunca tive nenhum problema para ultrapassar caminhão. Só reduzir uma marcha, vai-se embora. Potência ela tem, com toda certeza. Exatamente. Bom, no meu caso, tá? Eu evito fazer algumas ultrapassagens caso tenha veículos muito próximos, entende? Quando eu tô na rodovia, eu só ultrapasso se eu tiver um leque, assim, de aceleração bom, tá? E a outra faixa estiver totalmente livre, porque a fria, ela demora um pouco para desenvolver, sabe? Ela chega em velocidades mais altas, não tão altas assim, tá? Tipo, 100 é quase o limite dela. Mas ela se esforça muito, então tá valendo. E, cara, normalmente eu só ultrapasso quando a outra faixa tá totalmente livre mesmo, porque assim eu tenho mais segurança, sabe? E recomendo vocês fazerem isso também, caso a sua moto não tenha tanta potência, só fazer ultrapassagem quando você tiver certeza que vai conseguir fazer com segurança. E lembrando, pessoal, a vista do caminhão, nem sempre ele vai estar enxergando o motoqueiro, então sempre ficar bem posicionado e evitar fazer a ultrapassagem se você perceber que o caminheiro não está te vendo. Exatamente. Cara, você também pode usar a buzina, tá? A buzina e o lampejador. Você tem que informar que você tá ali. Você precisa se comunicar dessa maneira com os outros motoristas, né? Tanto caminhão, tanto quanto carro também. E caso a sua moto não tenha o botão de lampejador, você pode simplesmente utilizar o farol alto, cara. Você liga e desliga ele que vai ter o mesmo efeito do lampejador. Eu faço bastante isso, inclusive. Então, tá fazendo uma ultrapassagem, vai ultrapassar, tá passando em um corredor, vai passar entre dois carros que estão muito rápido, buzine, use o lampejador. Ou ligue o farol alto e desligue rápido. Vai fazendo esse cliquezinho pra galera saber que você tá ali, saber que você vai passar, entendeu? Porque não é como se todo mundo quisesse atropelar a gente, mas a gente tem que fazer nosso trabalho de dizer que a gente existe também. E é basicamente isso. Nice. Eu falei caminhoneiro errado, não foi? Eu falei tão... Caminheiro foi foda. Agora é o tópico 4. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento utilizado quando você for dirigir a sua moto. Vamos começar, obviamente, com a jaqueta, né? Aqui eu tô utilizando uma X11, juntamente com a luva da Force Clave, um equipamento bem básico para você que tá utilizando moto, tanto de baixa cilindrada quanto de média. Obviamente tem as jaquetas que o pessoal vai utilizando, mas já vai um pouquinho de custo a mais. É indicado, mas só para quem tá com renda, né? Suficiente para poder investir no equipamento. Isso. Mas é realmente muito importante, tá? Você utilizar esses equipamentos e principalmente porque à noite faz muito frio, cara. Faz um frio da bexiga, meu irmão. Então, assim, é bom sempre estar bem agasalhado, até por causa de detritos também, né? Tipo, insetos e tudo mais. Com frio não combina nem um pouquinho. Hoje, com toda certeza não, velho. E no caso, né? Cara, quais os equipamentos tu costuma usar quando tu tá pilotando de noite? Bom, geralmente eu utilizo a balaclava de segurança, capacete com a viseira transparente, obviamente, a jaqueta, as luvas para proteção e eu utilizo uma bota de bico de aço, por proteção a mais. Bom, no meu caso eu utilizo uma jaqueta, tá? Pode ser um moletom também, é importante a gente estar sempre agasalhado e com
o corpo bem coberto também. Não é o ideal é a gente ter uma jaqueta dessa daqui, tá? Mas se você não tá com renda o suficiente, é bom estar sempre coberto e agasalhado. Também utilizo algumas luvas. Bom, as minhas luvas, elas são da X11, tá? Basicamente é a mesma marca da jaqueta do Kaique aqui. Basicamente essas luvas são luvas de entrada, mas elas já são muito boas, tá? Elas protegem bastante do frio e elas também vêm com umas proteçãozinhas aqui. Então, eu acho que vale bastante a pena. É um investimento bem bacana. Basicamente é uns R$100 essa luva aqui. Na internet talvez você consiga achar mais barato. Quanto é basicamente a tua jaqueta? O preço dela em média, assim? Geralmente essa jaqueta fica na casa dos R$700, R$800. Na loja, no caso. Galera, talvez o moletom seja a salvação. Bom, pessoal, agora nós vamos com o tópico 5 e um dos mais importantes para quem vai dirigir à noite. Nunca pilote cansado. Isso, nunca pilote cansado. Bom, pessoal, eu vou começar com uma experiência minha que eu tive com o carro. Eu dormi no volante por alguns milissegundos e eu não percebi nada. Passei o dia trabalhando, eu tava muito cansado e fui fazer uma viagem de 8 horas depois do trabalho. E como eu gosto de dirigir, eu falei, eu vou dirigindo aí umas 5, 6 horas. Consegui fazer umas 4 horas. Graças a Deus, essa hora que eu peguei no sono. Por esses milissegundos, já realizei a troca, parei o carro e fiz a troca com o piloto. Mas nunca dirige, em hipótese alguma, cansado. Se você tiver um longo trabalho, um longo dia de serviço, tiver muito cansado, muito exausto, não dirige. Ou pilote, né? Exatamente. Não dirija ou pilote exausto. Para, descansa. Depois disso, você volta à sua viagem. Quando você for fazer viagens longas ou curtas, mais ou menos 1, 2 horas de duração, mas você estiver muito exausto, vai fazendo uma paradinha, para num posto, dá uma relaxadinha e volta pra viagem. Nunca arrisque a sua vida, porque o cansaço é o pior inimigo de quem tá pilotando ou dirigindo. De fato, cara, eu já passei por uma situação também que, devido ao meu trabalho, né, eu acabei acumulando, vários dias dormindo pouquíssimo. E aí eu resolvi sair num dia à noite e, mano, reta, vento frio, eu simplesmente, voei assim, tá ligado? Me desconectei da realidade e eu passei, acho que foi a uns 80 também, num sinal vermelho, tá ligado? Eu tinha até alguns amigos que estavam pilotando junto comigo também, eles ficaram, sem entender o que aconteceu, mas naquele momento ali, cara, eu tava cansado num ponto que eu simplesmente, acabei entrando num trânsito, tá ligado? E ignorei o que tava acontecendo à minha volta. Então, era uma situação que eu poderia ter levado uma multa, ainda bem que eu não levei. Eu poderia ter batido em outro veículo se a pista tivesse mais movimentada. Então, assim, gente, cansaço, evita pilotar, evita dirigir, evita pegar a estrada. Só faça isso se você tiver, muito bem, muito confiante, porque a gente precisa de todos os reflexos quando tá conduzindo um veículo. E exatamente, né? Mais ainda quando você estiver conduzindo de noite, que a visibilidade é menor. E evitar também dirigir com estresse, pessoal. Quem tá estressado nunca se dá bem quando tá dirigindo, principalmente quando se trata de moto. O motoqueiro vai tentar passar em corredor, vai tentar passar sempre onde não deve, vai arriscar passar no farol vermelho. Se for cruzamento é pior ainda. Então tome muito cuidado com o estresse também, tá certo, pessoal? Bom, e é isso aí, né, galera? Esses aqui foram alguns tópicos, né? Algumas dicas aí sobre pilotagem noturna, né? Pilotagem na rodovia. E, cara, assim, no geral, é legal, tá ligado? É massa pilotar à noite. É confortável, tá? Não tem tanto trânsito assim, mas é aquilo, visibilidade bem inferior, né? A quando tá de dia. Então, é muito importante a gente triplicar a nossa atenção e ser muito mais responsável, principalmente se você tiver de garupa. Não botar a vida do garupa em risco e muito menos a sua, né? É uma consciência que a gente precisa de ter, porque andar sozinho é legal, andar com uma pessoa bem acompanhada é bom também, mas se arriscar, não vale a pena. Exatamente, cara. Então, assim, espero que essas dicas, esses tópicos aí tenham, te ajudado um pouquinho, né, a pensar sobre, a sacar umas coisas sobre pilotagem noturna. E se você gostou desse vídeo, meu caro, considere se deixar o seu like. Deixa o seu like aí, mano. Não custa nada deixar aquele like, aquele comentário maroto aí pra ajudar o canal e, obviamente, se inscrever pra ajudar a gente aqui no canal do Motoca Hero. Ele acertou o nome do canal, hein? Esses aí, pra sacar essa referência, o cara tem que me assistir há muito tempo, mas enfim. Bom, se vocês quiserem uma parte 2 disso daqui, né, ou até a gente comentando sobre outros temas também, envolvendo pilotagem, né, ou qualquer outra dica possível, você pode deixar nos comentários, cara. Eu tento ler todos e normalmente eu consigo, mas é isso aí, tá? A gente se vê então, provavelmente no próximo vídeo. E tá acontecendo o quê? O que é que tá acontecendo? A votação pra próxima moto do canal, meu caro. Então eu vou deixar o link, tá, aqui na descrição e no comentário fixado também, para você ir lá e votar sobre qual vai ser a próxima moto do canal, tá? Que eu vou pegar, vou testar, vou fazer a desgraça que tiver para fazer com essa moto, meu irmão. Então vai ser muita doideira. Até agora a 175 tá vencendo. Eu votei não 170. Interessante, eu vou falar. Bom, então vai lá e deixa o seu voto também, tá?
A gente se vê em breve, provavelmente no próximo vídeo. Então, Muito obrigado a todos, galera. falou. Beleza. Bom, pessoal, agora nós vamos com o tópico 5 e um dos mais importantes para quem vai dirigir à noite. Nunca. Como é que se diz? Cara, no meu caso, eu evito fazer. Tempo. A galera vai dizendo que vai... Acho que eles só estavam de bobeira. Não, mas qual que é a moto deles? Isso é uma Saara. É Saara? A Saara. Segura aí. Aí eu falo. Bom, no meu caso eu utilizo. Vai ficar 2 anos de sol. Combinou com a camisa. Aí eu faço assim, ó, tá ligado? Tipo, uma jaqueta, tá? Porém utilizo algumas. Eu acho que vou fazer uns cortes finais. Aquelas de Aí eu volto tudo aqui, tá ligado? Você segurando a luva com a boca. Na edição vai ficar bom. Meu Deus. Nem sei, nem vou conseguir acertar como tava. Luvas.